Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia. Curte esse vídeo, você consegue também ativar o sininho e toda vez que o Fisiortopedia lançar um novo episódio, seja o meu episódio aqui junto com o Thomas Pesavento, seja o episódio da professora Ana Maria Siriani, do Aprender a Ensinar, seja o episódio do Leandro e do Rafael, que falam mais da parte técnica da fisioterapia, clica no sininho que você vai receber uma notificação toda vez que a gente subir um novo episódio do nosso podcast. Estamos aqui com mais um episódio aqui do nosso podcast Aprender e Empreender e dessa vez, como a gente tem vários tipos de episódios de podcast, né? Vários modelos, né? Um dos modelos a gente procura registrar a história da fisioterapia, entrevistando fisioterapeutas mais velhos, os primeiros fisioterapeutas formados no Brasil, para contar a história e registrar a história desses caras que cortaram o mato para a gente hoje ter uma profissão super livre, super dinâmica. E o outro tipo de episódio de podcast que a gente grava são com empreendedores que a gente entrevista para que eles possam contar a jornada deles e contar para eles como é que eles fizeram para chegar onde chegaram e poderem contar a sua história. E hoje nós vamos gravar um podcast do Aprender e Empreender, que não traz um fisioterapeuta como convidado, né? Eu tenho o nosso convidado aqui super especial. A gente hoje é um daqueles episódios onde a gente entrevista alguém de outra área profissional, de outro ambiente corporativo, mas que pode nos trazer ensinamentos, que pode nos trazer aprendizado aí, que pode agregar muito na vida do fisioterapeuta, que pode trazer, inclusive, melhorar as chances de sucesso na carreira. O meu convidado foi executivo a vida toda de grandes empresas, se não me engano, da indústria farmacêutica. Hoje ele está aposentado, é um paciente aqui que virou amigo nosso. A gente tem o prazer da convivência dele, é um homem de 73 anos, que hoje falou que está feliz porque fez todos os seus check-ups aí, falou que está zerado, joga tênis, né, Marcião? E está aí com a gente tem o prazer da convivência dele. Márcio Fonseca de Resende, bem-vindo, Márcio. Obrigado, é um prazer. Eu já estou fazendo fisioterapia com vocês há, acho que há uns 5, 6 anos, direto, e agradeço muito a fisioterapia e a qualidade de vida que eu tenho. Então, é um prazer, se eu puder colaborar com alguma coisa com vocês também, é uma retribuição a tudo que a fisioterapia tem feito para a qualidade da minha vida. Que legal, obrigado. E hoje eu tenho um convidado especial aqui também, que é o Thomas Pesavento, que já gravou comigo aqui um episódio, e um episódio muito bem comentado, as pessoas adoraram o seu episódio. Obrigado por ter vindo de novo, Thomas. Boa noite. Legal, Hélio, muito obrigado pelo convite. É um prazer aprender com você e hoje com o Márcio. Acho que será um episódio incrível aí. Legal. Márcio! Não levanta muito essa expectativa. Não fica dando chutão, né? Pois é. Márcio, conta para nós aí, de maneira contextualizada, o que você fez na sua vida aí, executiva, por onde você passou, foi pela indústria farmacêutica mesmo? Conta aí para nós. Olha, assim, eu me formei em 1972 em administração de empresas e nunca pensei em ser nenhuma outra coisa que não fosse executivo. Então, quando você faz administração de empresas, você tem várias possibilidades, né? Você pode ser empreendedor, você pode ser executivo, você pode ser mil coisas. Mas eu sempre quis ser executivo. Então, eu me formei e fiz uma carreira de executivo. Eu comecei trabalhando numa companhia brasileira durante 5 anos. Aí depois eu percebi que a companhia era familiar, eu tinha ali uma certa limitação para
para crescer, né? Porque, enfim, companhia familiar, limitada, sempre a meritocracia nunca é vamos dizer, o ponto forte dessas empresas. E aí eu fui já com 5 anos de formado, fui buscar oportunidades em companhias multinacionais e passei dali em diante praticamente 35 anos ou 40 anos da minha carreira trabalhando em multinacionais. E eu trabalhei em 4 ou 5 multinacionais ao longo da minha vida, fiz uma carreira boa. Eu comecei trabalhando voltado para a área de vendas, depois evolui para a área de marketing, depois eu fui crescendo na carreira, virei de gerente, virei diretor de marketing, depois eu virei country manager, que é a palavra que se dá para o diretor geral das empresas multinacionais no país. Depois aí eu virei, já mais para o final da minha carreira, eu fui promovido para gerente regional, ou seja, eu passei a ser diretor da América Latina, que incluía todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. E depois, já no final da minha carreira, eles me convidaram para ser diretor regional da Europa, África e do Oriente Médio, dessa empresa, que é a Syngenta, que é a maior empresa de produtos agrícolas do mundo. E eu passei a ser diretor regional dessa empresa. Depois da América Latina, eu fui ser o diretor regional da Europa, da África e do Oriente Médio. E lá, aos 60 anos, eu me aposentei e voltei para o Brasil. E desde então estou aposentado como executivo, embora tenha outras atividades, mas como executivo já são quase 12 anos que eu já regou mais 13 anos que eu não milito mais como executivo. O que eu fiz depois de me tornar executivo é como eu escrevi um livro a respeito de gestão de empresa, liderança empresarial. Esse livro acabou vendendo uma série de atividades para mim, na área de consultoria, na área de conselho de empresas. E entre os 60 anos que eu me aposentei até o início até os 70, eu continuei exercitando essa parte de gestão, mas muito mais como consultor do que como qualquer outra coisa. E nos últimos 3 ou 4 anos eu realmente abandonei essa coisa toda e hoje me dedico a cuidar desse corpício aqui com a fisioterapia pela manhã. E à tarde eu faço poucas coisas, algumas coisas. Eu tenho fazenda, ainda tenho alguns negócios, eu tenho fazenda de café, e lá eu tenho uma equipe também, e assim, estou aproveitando a vida. Então, empreendedorismo para você foi ser plantador de café. A rigor tem uma diferença grande entre você ser executivo e ser empreendedor, não é? Eu sempre costumo dizer, eu fui um executivo que teve um bom sucesso, ou seja, eu tive funções altas em empresas grandes, mas nunca me considerei empreendedor. Aliás, os executivos tentam imitar os empreendedores para não ficarem burocráticos, né? Então, o executivo olha o empreendedor como um exemplo de como não se deixar levar pela burocracia, pela pura técnica, sem aquele espírito empreendedor, que é inovação, risco, que está no sangue, no DNA dos empreendedores e que não está necessariamente no sangue, no DNA de executivos. Acho que são 2 animais diferentes que atuam no mesmo ramo, né? O empreendedor e o executivo. Em geral, o executivo trabalha para o empreendedor, né? O executivo, depois que o empreendedor consegue algum dinheiro com o negócio dele, uma das primeiras coisas que ele contrata executivos para profissionalizar. Exatamente, exatamente. Para parar de fazer besteira financeira na empresa, para parar de administrar mal. A verdade é que as empresas começam com esse espírito empreendedor e nem todos os empreendedores conseguem gerenciar o bicho que eles criam. O bicho começa a ficar muito complicado, né, complexo, e as razões que levaram ao sucesso já não cabem mais quando o negócio começa a crescer. E aí entra o executivo para administrar
esse bicho que virou complexo e que muitas vezes o empreendedor não consegue mais brincar, vira um monstro para ele, que se ele bobear, acaba comendo ele mesmo, né? Muito legal, muito legal. É. Márcio, para você, como é que você define liderança, assim? Vamos começar aqui por uma definição básica. O que que é Olha, liderança para você? eu sempre me dediquei a esse assunto de liderança voltado para a área que eu atuo, que eu Sim. sempre atuei, que é a área de administração de empresas, né? Se você perguntar para um técnico de futebol, ele talvez tenha um outro conceito de liderança. Se você perguntar para um chefe de departamento, mas eu acho que, assim, do ponto de vista bem pragmático, para quem está querendo entender liderança é a forma que você tem de conseguir resultado através de pessoas. Tá? Tem gente que fala, não, liderança é a capacidade de fazer com que as pessoas sigam o líder, ou é a capacidade de influenciar pessoas. Eu acho que tudo isso é válido, mas para as pessoas que estão no ramo de negócio, de empresa, eu acho que você tem que pensar nisso. Fala, olha, liderança é a capacidade que a gente tem de conseguir resultados através de pessoas e não sozinho. Uhum. Né? E isso é bem complexo, porque é um campo muito amplo. Não é apenas aquela história do sujeito que é capaz de influenciar os amigos, influenciar um grupo. É uma coisa maior que isso. Porque você conseguir resultado através de pessoas tem processos, tem organização, tem uma série de coisas que são importantes. Tá. E Mas eu vai lá, tenho uma Pezão. pergunta. Eu tenho uma pergunta. Como você, nessa sua carreira, você se tornou líder e você já nasceu pronto? O líder já nasce pronto? Ou também é uma construção, leva um tempo? Eu queria Olha, saber. eu acho que essa pergunta é importantíssima, porque tem muita gente que acha que liderança é um talento, é um negócio que o cara é ungido por Deus, que ele nasceu com o DNA para ser líder, que tem um carisma natural. Isso não é verdade. Uhum, Liderança é uma coisa que a gente aprende. uhum. Por exemplo, você pergunta como é que eu me desenvolvi na liderança. Eu no começo tinha muita dificuldade, porque eu não tinha um perfil assim natural de liderança. Eu era um sujeito que tinha um comportamento assim não muito adequado para ser um bom líder, eu diria. Eu me lembro que uma vez, vocês têm tempo de ouvir história aqui? Oh, meu, Claro. aqui o tempo é todo seu e a gente está sem pressa. Eu me lembro uma vez que eu sempre fui um bom aluno, era um cara tecnicamente bem preparado, era jovem, tinha muita ambição, vontade de trabalhar e tudo. E eu trabalhava numa empresa, eles me mandaram, pela minha qualidade técnica, etc., eu já estava como gerente de marketing de uma empresa aí, já era uma multinacional. E aí me mandaram um treinamento. E esse era um treinamento de comportamento e liderança, né? E no fim, nesse treinamento lá, eles estavam querendo dividir as pessoas em categorias, né? Então tinha a categoria do dominante agressivo, do dominante construtor, né? Do sujeito que não é dominante, enfim. E tudo que eles queriam dizer é que você tinha que ser um dominante construtor. Uhum. E no fim, eu fui fazer os testes lá e deu que eu era dominante agressivo. E era tudo que eu não poderia ser de acordo com esse curso. E no final do curso, os caras tinha uma sessão lá que os seus colegas tinham a liberdade de colocar adjetivos a seu respeito. Era um curso bem pesado, difícil. Não era fácil aguentar. Então, os adjetivos que colocavam a meu respeito lá dos meus colegas eram bem chatos, assim, né? Assim, arrogante, não escuta ninguém, etc. Mas bem chato. Eu saí arrasado do curso
E porque eu achava que aquele negócio não era verdade, eu não era assim, né? Eu achava que eu não era assim. Uhum. E aí eu cheguei em casa e conversando com a minha mulher, falei, olha o que aconteceu, olha o que os caras me chamaram aqui. Eu mostrei para ela os adjetivos que tinham Resultado. colocado para mim, os resultados. Ela leu, a Rosalie, você conhece? Ela leu, Sim. olhou e falou, mas tá certo. Eu falei, como tá certo? Como é que tá certo os caras terem falado isso de mim lá? Ela falou, olha, eu não sei, então como é que você fica casada com um cara assim? Eu falei, não é aqui. Eu sei como é que você é, na verdade, mas o seu comportamento, muitas vezes, tá alinhado com isso aí que os caras estão falando. Eu vejo você falar com os outros, eu vejo você falar comigo, às vezes, de uma maneira que isso aí tá certo. Bom, aí esse negócio foi uma pancada na minha cara, entendeu? Na minha vida. Que legal. Porque, de repente, eu comecei a perceber que não bastava eu ser um cara muito bom de finanças, muito bom de marketing, ou um cara que era capaz de argumentar forte, etc., mas que eu não iria a lugar nenhum se eu continuasse criando esse tipo de visão a meu respeito. E aí, um dos exemplos que os caras me deram naquele curso, que também me deixou completamente chocado, foi que eles disseram o seguinte, olha, você quer ver um exemplo, uma coisa, Maestro? Você chega no escritório, chega na empresa, estaciona o seu carro no estacionamento, sai do carro, não cumprimenta ninguém, entra pelo corredor da empresa, vai para a sua sala e fecha a porta e começa a trabalhar, e aí você começa a telefonar, você não fala com ninguém. Eu falei, não é possível, eu não cumprimento ninguém, minha mãe me ensinou que eu tenho que cumprimentar as pessoas. Não, mas você não cumprimenta. Eu falei, não é possível. Bom, realmente, aí eu cheguei no dia seguinte, parei no estacionamento, e quando eu saí assim, eu falei, puta, agora eu tenho que cumprimentar os caras. E eu aí me dei conta que eu realmente não cumprimentava ninguém e me senti desconfortável, como se fosse um político em campanha, sabe? Aquele cara falso. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, puxa, cara, esse negócio está meio complicado para o meu lado, eu preciso melhorar nisso. E comecei também a procurar entender por que eu estava fazendo isso, porque a rigor eu não era assim na vida social, né? Eu tinha amigos, nunca fui um cara extremamente social, mas eu tinha amigos, eu sempre gostei de fazer coisas. E por que eu estava me comportando assim no ambiente de trabalho, né? Eu era jovem, talvez eu estivesse inseguro, ou achando que esse era o comportamento adequado. Então, esse marco desse treinamento e dessas coisas que eu aprendi mudaram a minha vida, porque a partir daí eu comecei a fazer um esforço para mudar o meu comportamento, né? E no final eu acabei sendo, assim, mudando muito e aprendendo como é que faz para se relacionar de uma forma, etc., que não era a minha natureza. A minha natureza, no início, era ser um cara fechado, mandão, autocrático, etc. E, no fim, eu fui forçando, e acabei pegando gosto pelo relacionamento, pela troca, etc. E isso, aos poucos, isso foi passando a ser vamos dizer, uma segunda natureza minha, que não era no início. Então, liderança é uma coisa que você aprende. Tá? E aí você vê muitas vezes aí você vê esses caras que têm aquela ideia do carismático, né? O cara extremamente carismático e tal. Então é um líder porque ele é carismático. Eu conheço excelentes líderes empresariais que não têm nada de carismático. E eu conheço alguns caras carismáticos que são desastrosos como líderes. Sim. Então, às vezes, o carisma, não é que o carisma atrapalha, não, o carisma é legal, ele ajuda. Mas só o carisma não leva você a lugar nenhum. Você precisa ter uma série de outras qualidades para você ser líder. Então, essa pergunta que você fez, como é que você chegou lá? Eu falei, olha, não foi uma coisa que eu fui brigando comigo mesmo para aprender e para chegar a ser, para poder ter a qualificação para fazer as funções de liderança que eu tive do meio para o final da minha carreira.
Legal, legal, muito legal, porque aqui para mim já vem um insight, né? Porque, ou seja, primeiro é ter sensibilidade para perceber as coisas, né? Você percebeu talvez de uma maneira externa, né? Você teve que ser escreveram no papel as percepções que as pessoas tinham de você, né, Márcio? Então, É, arrogante, fechado, centralizador, tal. Eu acho que liderança é uma coisa que se aprende. E eu passei por uma coisa muito parecida com você, assim, no meu processo, porque na maior parte das vezes, é lógico que quando você trabalha como você trabalhou em empresas mais estruturadas, existe toda uma preocupação, né? A gente tem até um podcast aqui que eu gravei faz uns 3 ou 4 podcasts para trás. Eu gravei que se as empresas não virarem escolas, ferrou, né? Porque a formação básica das pessoas hoje é muito ruim e as empresas têm que ajudar o profissional a se aprimorar. Mas eu também acho que liderança é uma coisa que se aprende. Eu vou trazer uma história aqui também. E a gente, no meio da saúde ou no meio do ambiente menos organizado corporativamente do que uma multinacional, de uma grande empresa, a gente é jogado na frente de um time e fala assim, ó, a partir de hoje você é o coordenador dessa equipe de fisioterapeutas, cuida desse troço aí. Você é a liderança desses caras. E aí, da maneira como eu tinha sido criado, eu tinha sido criado de uma maneira muito severa. Meu pai era um cara muito bravo. Meu pai era um cara que batia na gente até, porque era a ferramenta que ele tinha para educar. E antigamente era assim, né? E eu achava que para ser líder eu tinha que ser bravo pra caramba, entendeu? Então, você acaba na defensiva e sem saber muito como fazer as coisas, você se torna um cara rigoroso, você se torna um cara duro, um cara exigente, né? E aí, a minha percepção foi a seguinte: eu comecei a perceber que às vezes eu entrava numa sala assim, tinha 3 pessoas conversando, as pessoas paravam de conversar. Eu é, percebi que eu entrava numa sala, tinha 2 pessoas, uma saía, as pessoas não gostavam de mim. E aí eu comecei a perceber, e isso começou a me incomodar, porque eu falei, é essa imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, é essa sensação que eu quero passar para as pessoas, ou seja, eu quero ser a pessoa que quando a pessoa está numa calçada, ela me vê na frente, ela muda de calçada? Não, não é. Então tá errado esse troço que eu estou fazendo. Eu preciso melhorar, eu preciso liderar de outra maneira, não é na pancada, não é na cinta, né? Então é assim, a liderança, eu acho, ela depende também de um quê de autoconhecimento, né? Você precisa, então, os seus amigos, os seus colegas de curso, colocar aquelas coisas no papel, escrever de repente numa lousa o que eles perceberam de você, é como se colocasse você na frente de um espelho, né? Coloca você na frente do é. espelho, e aí você. E o pior, né? Você chega em casa e fala: Olha que absurdo os caras escreveram de mim. A tua mulher fala: Mas é verdade. Isso tudo é assim mesmo, Mas né? aconteceu comigo isso, né? E é interessante. Então, É, é assim, você tem que, não adianta. ah, o sujeito, muita gente é tímido e acha que nunca vai poder ser líder e tal. Trabalha o seu interno, o seu interior. É evidente que é mais fácil você segurar um cara agressivo do que você fazer com que um cara tímido ele se torne menos tímido e mais. É mais fácil você segurar do que você empurrar nesse campo. Mas sim, os dois você resolve. Mas sim, o cara precisa ter primeiro a consciência e querer fazer, né? sim, sim. Então acho que isso é importante. Eu tenho outra pergunta já no embalo. Tô roubando isso. Helio, você tem alguma coisa? Eu posso. Manda bala, filho. É que Manda tá bala aí. engatado aqui. Engata aí. Seguinte, Márcio, e como montar uma equipe, né? Então, tudo bem, você amadureceu como líder e como escolher as melhores pessoas, é, as melhores características e o que fazer com essas características, assim. Porque nós temos pontos positivos e pontos fracos. E qual que é qual que é a atuação do líder nesse cenário? Olha, eu vou dizer uma coisa. De novo, eu tenho que dar a minha visão de Claro, gestor de empresa, tá certo? claro, claro. Então, você perguntar para um técnico de futebol, falar qual é o time que ele escolhe, é capaz de ele dizer para você, olha, o lateral direito tem que ser assim, o esquerdo tem que ser assim, tal. Aham,
No caso de empresa, é bem mais complicado que isso, né? Tá. Porque, primeiro, você precisa ter com clareza qual é a estratégia e os objetivos da empresa, para que o perfil de quem você escolhe esteja ligado naquilo. Então, uma das coisas super importantes é você falar, olha, essa empresa é assim, ou seja, ela tem esse purpose, ou seja, esse objetivo, ela tem essa estratégia, o que nós queremos é fazer isso, isso, aquilo. E isso é muito importante para você escolher o perfil das pessoas que vão estar juntando a sua empresa. Se você pega uma empresa, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar um exemplo fora aí da fisioterapia, porque eu não conheço essa parte. Você imagina o seguinte, eu sou uma empresa que vendo produtos que tem que ser baixíssimo custo. Tá certo? Então, eu tenho que trabalhar numa organização que é voltada para o baixo custo. Tem que economizar processos extremamente... Enfim, atitude de baixo custo. Aí você compara com uma outra empresa que vende produtos de tecnologia altamente criativos, que vendem produtos todo ano um diferente do outro. É claro que o perfil do cara que trabalha na primeira empresa vai ser diferente do cara que trabalha na outra empresa. Então, a primeira coisa importante é você falar, bom, qual é o perfil do que eu quero, né? Do que essa empresa precisa. Porque a grande questão é de que os recursos humanos fazem parte da estratégia da empresa. Você não consegue implementar uma estratégia se os recursos humanos não estão coerentes com aquela estratégia. Então, o perfil. Sim. Então, isso é no macro, tá certo? Agora, como é que você escolhe, dentre esses caras que têm o perfil, para entrar na sua empresa? Em geral, você... Tem mais um conselho que é importante, além dessa história de você ter um alinhamento com o que você quer. Você tem um conceito seguinte: você tem que ter uma equipe de excelência. Tá certo? Ou seja, aí depende muito do que você quer como empresa. Mas eu, por exemplo, sempre trabalhei com equipe de excelência. A minha equipe sempre foi top. Pelo menos eu achava. E no futuro, todos eles, quando eu me aposentei, todos eles subiram para diretor, para presidente. Hoje são todos, muitos deles são CEOs de empresa e tudo. Mas sempre selecionando para excelência. Então, acho que é isso. Você tem que escolher para ter uma equipe excelente e escolher para alinhado com a sua empresa. E tem um terceiro aspecto também, que é na hora que você começa a gerenciar as pessoas, você tem que ter um alto nível de performance, mas você não pode ser um cara selvagem, porque você não vai encontrar a perfeição em todo mundo. Então, você precisa também ter habilidade de construir em cima dos pontos fortes das pessoas. E não ficar focando nos defeitos dos caras, entendeu? Tem muito cara que acaba tendo problemas, porque o cara é muito exigente, mas ele está sempre destrutivo, porque todo mundo não serve. E aqui no Brasil é mais difícil, porque você tem que ter no Brasil uma certa manha, uma certa flexibilidade para poder não criar uma situação em que ninguém serve, todo mundo é uma porcaria. Então, não, você tem que olhar o indivíduo, entender quais são os pontos fortes que ele tem e trabalhar os pontos fortes dele e não focar nos pontos fracos. Então, essas coisas... Quer dizer, é uma coisa bem complexa, não é uma coisa muito fácil de fazer. Não é como montar um time, não é como escolher 11 jogadores de futebol, né? Porque é uma coisa muito ampla, né? Ou seja, a coisa mais preciosa que as empresas podem ter são as melhores pessoas, né? E o papel de liderança dentro de um time é tirar o melhor de cada um, né? Ou seja, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem pontos fracos, coisas que não domina tão bem, mas você sabe que também, por outro lado, tem uma face iluminada dessa pessoa, que tem vários pontos fortes e
potencializar esses pontos fortes das pessoas é talvez o grande papel do líder, né? Também, mas também, Hélio, por isso que eu digo que é complexo e não tem regra de bolo, né? Porque é complexo, é bom senso, mas também você, apesar de você fazer isso, que nós acabamos de discutir, quando você chegar à conclusão de que não é, que o cara não tem condições, ou que ela ou ele não tem condições, ou por quaisquer razões, que às vezes não tem nada a ver com qualidade ou perfil pessoal, você tem que tomar a atitude e mudar. Você não pode ter medo de mudar. Se você achar, olha, essa pessoa aqui não tem condições de continuar, você não pode ter medo. Mas você tem que ter um processo maduro para chegar nessa conclusão. Então, se você fizer um bom processo de recrutamento, a tua chance de acertar com os caras que entram é grande. Se você souber construir em cima dos pontos positivos, a tua probabilidade de sucesso aumenta. Agora, se mesmo assim você verifica que tem gente que está abaixo do nível que você precisa e que você quer, você não pode ter medo de mudar. Você tem que tomar a dolorosa ação de demitir, né? Que é a coisa mais difícil. Tá, para mim, foi a coisa mais difícil da minha vida corporativa, foi quando eu tive que demitir. Ou uma pessoa, ou às vezes uma reestruturação. Porque dói no coração, mas se você não tem coragem de fazer, você não pode ser executivo, você não pode ser responsável. Porque você tem a responsabilidade sobre o resultado da empresa que tem uma importância para muita gente, né? Claro. Por isso que não dá para dizer, olha, tem uma regrinha assim, uma regrinha assado, é mais ou menos, é bem complexo a coisa, né? A gente tem que ir conduzindo a coisa também a gente tem que ir regando os talentos, né? E nas pessoas que talvez não tenham tanta encaixe na empresa, as pessoas que não começam a se destacar negativamente, você tem que começar a informar essa pessoa que ela não está indo bem, né? A pior situação que você pode ter é quando a demissão é uma surpresa, né, para a pessoa. Essa é a pior situação, né? Onde a pessoa não espera ser demitida e muitas vezes, quando você vai demitir, você fez o processo correto e até você já teve até uma reunião de ultimato um mês antes, o cara sabe, né? Pô, vem cá que eu preciso falar com você. O cara sabe para onde ele está indo já, né? É por isso que as empresas bem organizadas, que têm recursos humanos, elas têm um processo de constante feedback, de avaliação, um processo de avaliação constante, né? E você tem que estar, ou seja, da maneira como eu costumava trabalhar, eu fazia questão absoluta de que todos os funcionários da empresa tivessem um processo de feedback, de avaliação formal, uma vez por ano. Mas, além disso, os líderes deveriam, de vez em quando, de uma forma adequada, dar o feedback. Conversar com todo mundo. Porque eu trabalho nas empresas que eu no início da minha carreira, eu trabalhava nas empresas que tinha aquela filosofia. No news, good news. Né? Good news. Se ninguém está reclamando, é porque você está indo bem. Então, ninguém elogia ninguém aqui, tá? Se alguém vier te reclamar, é porque você está com problema. Então, se ninguém fala nada, é porque você está bem. Você não espera elogio de ninguém. Isso acontece em muitos casos. Não é uma coisa que parece meio, mas existe. Né? No news, good news. A gente toca o barco. Mas não, se você é um bom líder, você tem que dar feedback. E quando você der o feedback formal, ele tem que ser um feedback muito bem estruturado, muito bem pensado, que faz parte de um processo que começa com objetivos claros. E como é que você vai avaliar um cara ou uma? Hoje não pode falar um cara só, né? Tem que falar um cara ou uma moça. Se você não passou objetivos claros. Sim. Você não tem pelo menos uma... Olha, vamos discutir isso aqui, são as metas, isso aqui são os nossos valores, o comportamento que a gente espera é isso, os objetivos são esses, E aí depois, chega depois de 6 meses e fala, pô, isso aqui tá uma porcaria. Como? Mas... Então, começa com objetivos claros,
E aí, depois, a avaliação tem que ser feita com bastante critério, com base em exemplos, não soltando opiniões no ar sem nenhuma base, certo? Muitas vezes, você, para fazer uma avaliação, é importante você faz como as empresas falam em avaliação 360 graus, né? Você não é só a sua visão como chefe, mas a opinião de peers, das pessoas que trabalham com esse cara. Se você tem uma visão, você acha, por exemplo, no meu caso, lá, olha, o Maércio é um sujeito intratável, né? Eu ia descobrir que aquilo era uma unanimidade. Então, quer dizer, se fosse os meus colegas disseram isso, não é o meu chefe que achava. Aliás, o meu chefe achava isso e me mandou nesse curso. Entendeu? Para ver se eu aprendia. Né? Então, essas coisas todas fazem parte da empresa. Quer dizer, a feedback é fundamental. Né? Ou seja, você já foi vítima da liderança de alguém, né, Márcio? Que provavelmente... Olha, eu vou dizer, uma das coisas mais... O que eu devo a minha carreira bem-sucedida a muitos fatores. A mim mesmo, à sorte e aos chefes que eu tive. Porque eu tive grandes chefes. Excelentes chefes. E eu tive sorte, assim, que eu tive chefes adequados para o momento de carreira que eu vivia. À medida que eu fui subindo, os meus chefes também foram mudando e eu tive orientações assim incríveis, assim, muito boas. Esse chefe que me mandou para esse curso aí, ele é um deles a quem eu devo muito. Muito legal, muito legal. Então, você também já se viu lá atrás, meio sem saber direito como fazer as coisas, ou fazendo as coisas do seu jeito, sendo observado por um cara que te liderava e te encaminhando, porque provavelmente também via que por baixo dessa casca tinha talento, tinha entrega, tinha uma forma, uma coisa boa para se entregar, né? Eles investiam, é aquilo que nós falamos. Bom, eu tinha todas essas características ruins, mas eles viram ao outro lado. Isso. Falaram, vamos tentar corrigir essa parte. Então, vamos construir. Não vamos falar, bom, acabou esse cara, tchau, porque ele é assim, assim. Não, peraí. Tem o outro lado, vamos trabalhar. E vamos cercar ele nessa parte. Eu podia não ter reagido, falar, não, vocês são todo um bando de... Vocês são injustos comigo? Não, eu aceitei porque eu vi que era verdade. Inclusive, a minha mulher confirmou. É muito louco, né? Porque você imagina que se você falou em mudança aqui, né? O líder tem que estar pronto para mudanças, às vezes é de uma pessoa, às vezes é mudança de um departamento inteiro, né? E é muito interessante isso, porque você falar do espelho que puseram na sua frente. Isso poderia ter vários efeitos em você. Você poderia ter chegado no seu chefe e falar, pô, você é louco, me mandou para um curso que os caras me destruíram, tô fora, não vou mudar, eu não vou mudar. Vou dizer para você, naquele curso em que eu estava, que foram uns 15 caras, 3 foram embora antes da hora, eles não aguentaram. O curso era meio porrada, então, né? Era porrada. Inclusive, teve um psicólogo lá que falou assim, vocês estão loucos de dar esse curso para esses caras tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta esse curso. E foi duro. Para mim, foi muito difícil. Mas eu consegui por dentro não me construir, não me deixar destruir. Você pode pegar aquele ensinamento e tomar como um veneno, mas pode tomar como uma poção mágica que vai te mudar para o futuro, né? Então, não é só o líder tem que estar pronto para mudança, tirar uma pessoa de um departamento, demitir alguém ou demitir uma empresa inteira. Ele tem que estar interessado também na própria mudança, né? Ou seja, ter humildade de olhar e falar, não, essa avaliação 360 aqui, os meus subordinados estão falando isso e talvez eles tenham razão, né? Então, talvez seja realmente um processo de lapidação do profissional da liderança, né? É isso aí. Bom, já que a gente fala de liderança e de mudança, o conflito é uma coisa que faz parte do dia a dia do líder, né? E há que se ter muita saúde mental, né, Márcio, para conseguir separar o que é profissional do que é da vida, porque senão você fica levando coisa para casa, e é lógico que não dá para separar tanto assim, né? Fica difícil entender as barreiras, mas
ter conversas difíceis, ter decisões difíceis, executar as coisas difíceis, sempre é muito mais fácil, muito mais tranquilo contratar, promover, dar aumento para as pessoas. Mas os conflitos permeiam a vida do líder e há que se ter um pouco de estômago para isso, né? Como é que foi isso na sua vida? Olha, sempre foi a parte mais difícil de fazer. Assim, eu tive desde demissões individuais até reestruturações que não tinha nada a ver com performance das pessoas, mas que as pessoas tinham que perder o emprego. Por exemplo, eu liderei uma fusão gigantesca. Eram duas empresas que, no final, não cabia todo mundo, né? Então, você tem que escolher quem vai sair. Né? E eu participei de fusões em que não era eu quem escolhia que ia sair. E eu fiquei no limbo vários meses, sem saber se eu ia ficar ou não. Foi muito mais fácil para mim ficar no limbo vários meses, sem saber se eu ia ficar ou não, do que quando depois eu era o cara que ia decidir quem ia ficar ou não, ter que tomar essas decisões. Foi muito mais difícil para mim tomar a decisão de saber quem ia ficar ou quem ia sair. Mas também você tem formas de fazer isso de uma maneira que você considere justa e você considere adequada e você considere correta e que reduza o mais possível vamos dizer, a quantidade de injustiças que eventualmente você pode até fazer. Porque essas coisas acabam até acontecendo. Mas eu tinha a primeira vez que eu tive que mandar um cara embora, eu era um cara, eu me lembro, eu tinha 30 e poucos anos e o cara tinha uns 40 e tantos. Por exemplo, eu era chefe de um cara bem mais velho que eu, e ele já tinha filho na faculdade, e eu tinha um baby e o cara já tinha filho na faculdade. Mas, enfim, eu tinha que mandar ele embora porque a performance dele não dava, etc. E tentei, não dava. E o meu chefe, alinhado com o meu chefe. Aí um dia eu entrei na sala do meu chefe e falei, escuta, eu não estou conseguindo mandar esse cara embora. Eu não estou dormindo de noite, pô. Eu não consigo dormir. O negócio está me consumindo. Aí ele bateu papo comigo, tudo, explicou, olha, cara, isso aí é a profissão. Se você não sente isso que você está sentindo, você... Como é que ele falou? Ele falou, se você não tem coragem de fazer isso, você não pode ser um líder, um gerente. Agora, se você não sente nada ao fazer isso, você não merece ser um gerente. É isso aí. É isso então, então, quer dizer, porque o sentimento que você tem ao fazer essas coisas difíceis é que faz com que você não seja um selvagem. Você entre pelo caminho da ponderação, da justiça, enfim, porque a vida obriga você a fazer certas coisas que são assim. Para o benefício da maioria, você às vezes é obrigado a fazer certas coisas que prejudicam uma minoria. Mas se você não fizer, outro vai fazer. Sim. Então é melhor que você faça, porque assim você faz bem feito. Sim. E você pode escolher a forma que isso vai ser feito, de maneira respeitosa, Exatamente. né? De maneira honrando aquilo que tudo que o funcionário passou por ali. O que não faz a coisa ser mais fácil, mas pelo menos mantém a sua consciência menos... a sua consciência em ordem, pelo menos. Não é fácil. Puxa aí, mas se não fizer também, se você não fizer, você não pode estar nessa posição. Não pode. Decisões difíceis. Se você não sentir
ao fazer, você também não merece, porque você vira um cara perigoso. Exato, você é um psicopata, né? Vira um cara meio psicopata, aí não dá, né? Eu tenho outra pergunta aqui também, e o Márcio até tocou no assunto sobre o impacto de um líder na construção dos novos. Eu acho que o líder ele é uma referência para os novos. Essa pergunta pode ser para você também, Hélio. Vocês dois têm noção o quanto vocês impactaram e ajudaram na carreira profissional e até mesmo na construção pessoal das pessoas que vocês trabalharam juntos? Hélio, por favor. Não, manda aí, Márcio, que a estrela é você hoje. Olha, no meu caso, eu tenho, na fase da vida que eu estou, a gente tem mais memórias do que planos, né? Então eu tenho bastante memória, eu tenho muita memória, e as melhores coisas que, assim, e hoje me considero, assim, sou um cara em paz comigo, né? E uma das razões pelas quais eu sou um cara em paz comigo é porque, olhando para trás, eu acho que eu cumpri esse papel na minha vida profissional, de compartilhar conhecimento, de ajudar as pessoas que têm possibilidade de crescer, de dar oportunidade, segunda, terceira oportunidade para quem eu via que tinha possibilidade. Não posso dizer que não fui reconhecido por isso. Recebi uma série de reconhecimentos quando eu me aposentei. Eu recebi uma coisa muito grande de reconhecimentos. E isso, de tudo que eu fiz na minha carreira, eu acho que a coisa que fica, que é a única coisa que fica. O que fica quando na vida profissional, a rigor, a não ser que você fale, eu sou um cientista, descobri um negócio que ninguém descobriu, etc. Se você ganhou dinheiro, o que fica? O dinheiro não vira. Agora, as pessoas que você ajudou a crescer, a desenvolver, a mão que você deu para os caras, o treinamento que você deu, aquele treinamento que eu recebi lá atrás, que me ajudou, eu tentei fazer com todo mundo o que eu podia. Né? E modéstia à parte, eu sou bem contente de ver como a minha turma toda hoje está. Eles são 10, alguns já estão até se aposentando, mas porque eu já estou bem velho. Os caras estão se aposentando com 60 anos, pô. Eu estou com 73. Então, quando eu me aposentei, os caras estavam no auge. E agora eles estão se aposentando também, 13 anos depois. E todos, a maioria deles foram muito bem. E outro dia eu estava até brincando com... Tem tempo ou não? Tem, pode ir embora, Márcio. Outro dia eu estava até brincando com um sujeito que hoje ele era vendedor da empresa que eu trabalhava, e eu costumava andar de vez em quando tirava 2 dias, eu quero sair com o vendedor. Mas não, tem o gerente, não, eu quero com o vendedor. Eu quero entrar no carro do vendedor e visitar cliente com ele. E aí eu entrei no carro desse cara, e ele tinha depois de um dia eu já vi que o cara tinha um potencial gigantesco, né? E eu falei, bom, vou puxar esse cara logo para ser supervisor ou para ser gerente de marketing lá no escritório central. Aí eu falei, você sabe falar inglês? E ele falou, não sei falar inglês. Eu falei, mas por quê? Você não faz curso de inglês? A companhia te dá curso de inglês, se você quiser. Não tenho tempo. Trabalho, tenho tempo, já sai de manhã. Eu falei, escuta, fala o seguinte, compra uns cassetes e um livro. Enquanto você está dirigindo, porque o vendedor viajava muito, passava 1 hora, 2 horas na estrada para ir de um cliente no outro, porque a área agrícola é muito grande a diferença. Você está 1 hora viajando, fica estudando inglês, cara. Tá bom, tá. Aí, tempo, um ano depois, eu marquei de voltar lá, falei, eu quero ir lá, quero naquele vendedor. Ele estava lá. Aí fui lá, cheguei lá, entrei no carro dele, tudo bem, bom dia, vamos sair, tal. Aí eu perguntei, cadê as fitas aí do inglês?
Você comprou? O cara era muito safo, né? Ele abriu o porta-luva do carro, tá tudo aqui, chefe. Tá aqui tudo aqui. Eu falei, tá bom. Então vamos falar um pouco de inglês. E aí ele tava muito ruim ainda de inglês, mas tudo bem. Hoje esse cara é CEO de uma das maiores empresas uma das maiores empresas, e é um cara internacional. Que legal. Um cara internacional. Olha E aí só. um dia nós fomos numa reunião de ex-funcionário dessa empresa que eu trabalhava, que ele era vendedor, e ele foi lá, chegou lá, o cara chegou lá com o motorista, tal, o cara tá um puta CEO, tal. Aí eu brincando com ele, e você, já sabe falar inglês? Aí, pô, foi aquela festa, tal. E são essas coisas que você faz e que fica, né? Então, por isso que eu acho que você desenvolveu as pessoas e ajudar, desde que elas queiram também, né? Porque tem gente que não quer. Mas ajudar as pessoas é o que fica. Quando você terminar, Hélio, você está no meio da sua carreira, eu já terminei. Quando você terminar, você vai olhar para trás e falar, pô, mas aquele fisioterapeuta que era um cara, que era um talento, eu dei oportunidade para ele, foi ser estagiário lá na minha empresa, eu dei curso para ele, ele foi para cá, hoje é um puta cara, e isso é o que fica. Muito legal isso. Isso é que fica. Porque o resto que você fez, acaba, sabe? Mas os caras que você ajudou, isso fica. E voltando naquilo que eu comecei a falar, hoje eu sou um cara em paz comigo mesmo. Uma das razões que eu sou em paz comigo mesmo é que eu tenho essa consciência de que eu ajudei muita gente. É muito E legal. falo, Muito legal essa parte, né? Porque você pergunta pro cara se ele sabe falar inglês e não sabe, e não tem tempo. E você só joga uma semente assim, né? Não, você pode comprar umas fitas, as fitas são essas, você pode ir de um cliente para outro escutando. E ele poderia pegar essa semente e jogar no asfalto, não vai nascer nada, porque é asfalto. Mas não, essa semente caiu na terra boa, né? Então, quando ela cai na terra boa, ela nasce, e mesmo que ela nasça uma plantinha fraquinha, depois naquele segundo contato, quando você dá mais oportunidade, dá uma ferramenta melhor para ele aprender, você potencializa, ou seja, esse olhar clínico que a gente vai desenvolvendo, né? Hoje eu costumo dizer que eu não preciso ficar muito tempo com um moleque ou com uma menina nova formada em fisioterapia, eu não preciso ficar muito tempo com os caras para saber se ali vai dar ou não vai dar, entendeu? Porque você bate o olho, você conversa, aí você vê o cara atender o primeiro paciente e fala, puta, esse cara é diferente, esse cara eu posso empurrar porque vai dar certo, né? Então, essa coisa da nossa percepção. E eu acho, Márcio, que a gente só aprende isso porque perceberam isso em nós também. E a gente percebeu o processo pelo qual a gente passou quando o cara mais velho que nós nos deu uma apertada, nos deu uma oportunidade, nos deu um caminho, nos deu uma orientação de maneira até carinhosa, né? Como se fosse uma coisa de pai para filho. E a gente aprende pelo exemplo e depois ensina pelo exemplo, né? Então, essa questão de provavelmente esse vendedor se sentia um grande vendedor e estava planejando provavelmente morrer vendedor. Mas você viu nele mais potencial do que ser apenas um vendedor, mas faltavam ferramentas. E aí você foi lá e plantou a sementinha da ferramenta, ou seja... Depois mas eu puxei ele depois para ser supervisor de vendas e tal, e ele fez uma carreira brilhante. E depois, mas o que eu digo, essas coisas são fundamentais. Você se dedicar a isso, quer dizer, você gastar, porque uma das coisas assim, quando você é líder de uma empresa, você tem tanto tempo, né? Você pode, aquela história, você tem que escolher o que você faz, porque você pode fazer o que você quiser. Se você está lá na sua empresa, né? Você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai falar, não, isso aqui não é tua área. Então, a questão é a seguinte, o que você vai escolher para fazer? Porque você é o único cara que pode escolher o que você quer fazer. Se você está numa posição de liderança, você tem é o único cara que tem essa prerrogativa na empresa inteira. É você. Ninguém mais tem essa prerrogativa de escolher o que vai fazer. Então a pergunta é, o que você vai escolher para fazer? Você vai escolher o que outra pessoa também pode fazer? Ou você vai escolher aquilo que só você pode fazer? E aí, essa questão de desenvolvimento pessoal,
de pessoal, eu acho que os líderes têm que gastar um tempo deles para fazer isso, embora isso não vá trazer resultado imediato. Uhum. É. E Porque, você vai plantar, né? Você vai plantar por muito é, tempo, algumas sementes não vão vingar e outras vão, né? E demora, né? exatamente. Exato. Márcio, o exemplo, qual é para você na sua carreira, o que foi na sua carreira agora? Qual foi a importância do exemplo das pessoas com quem você trabalhou, de cima, de baixo de você? Qual foi a importância disso para te ajudar a ser um líder melhor? Olha, aquela história, ou seja, isso vale também para educar os filhos, né? Sim. Ou seja, o que você fala entra por aqui e sai por ali, mas o que você faz é o que fica. Então, eu acho que o exemplo, no caso dos executivos, o exemplo é muito importante. Ou seja, o exemplo ele é tão forte que é através do exemplo que você acaba criando até cultura na empresa, Uhum. entendeu? E não através de blá blá blá, blá blá blá, porque o nosso objetivo é esse, cria cultura na empresa. Então, acho que exemplo é uma coisa muito importante. E, e o exemplo ele, ele, ele mostra consistência, porque se você só falar, os americanos gostam de, eles usam uma palavra importante que é walk the talk, certo? Você tem que walk the talk. Se você não walk, eu não sei se o pessoal falando em inglês, você tem que pegar o caminho que você indica. Né? Walk the talk. Se você não walk the talk, você fica desmoralizado. Então, o exemplo é muito importante. É muito importante ter uma autenticidade na liderança também. Então, walk the talk vem de você liderar e orientar e viver aquilo que você fala, né? Fazer aquilo que você falou. Isso é uma coisa muito interessante, viu, Maestro? Porque aqui na clínica, por exemplo, eu sempre tive cercado depois de uma certa idade, lógico, eu sempre fiz questão de ter gente mais nova que eu aqui na clínica, molecada, acabou de formar, gente muito talentosa, gente que está afim, e eu acabo trazendo, porque a gente acaba tendo que formar as pessoas, porque a educação formal não é legal e assim as pessoas não saem prontas para atender, as pessoas saem prontas para começar a aprender fisioterapia depois que elas têm a graduação. E a gente eu percebo que eu faço isso, pelo menos é um princípio que eu carrego comigo. Eu gosto de gente mais nova olhando para mim, porque isso me faz com que eu esteja sendo policiado o tempo todo. Eu não posso fazer. É lógico que eu posso escolher o que eu quero fazer, mas quando eu estou com um paciente e tem um menino, uma menina do meu lado, eu tenho que fazer aquilo que eu falei para o menino ou para a menina, porque senão vai soar vazio e falso tudo aquilo que eu ensinei, né? Eu falo, não, você tem que conversar com o paciente. Chega o paciente, você nem conversa. Você tem que examinar o paciente. Chega o paciente, você nem examina, ou seja, eu sempre tenho alguém me vigiando, e vigiando minha própria vaidade, vigiando minha própria preguiça, às vezes, vigiando minha própria, né, minha displicência. Então, eu aprendo muito tendo gente me olhando e aprendo muito a manter a minha intensidade, a manter o meu centro no paciente, olhando para o paciente de maneira a não romper com aquele jovem, sem querer decepcionar aquele jovem fisioterapeuta, né? De uma imagem que ele tinha de mim, e de repente ele chega aqui e fala, pô, é um lixo, meu, é uma porcaria, é tudo de mentira, né? E eu vi isso muitas vezes com colegas mais velhos. O cara falava, dava curso, dava uma palestra na faculdade. Professor, posso te acompanhar? Você ia lá, o cara truculento, o cara que não fazia aquilo. Então, realmente acho que é por isso, né, Márcio? Por isso que eu gosto muito dessa expressão walk the talk, porque rima, né? Sim, E ela bem fala, ó, você tem que fazer o que você prega, né? sim, Então, e isso tem muito mais peso do que a conversa. Porque a conversa impressiona a primeira vez. sim. Né? Depois, se vocês veem É só conversa, né? que é só conversa Conversa aí. fiada, É, desmoraliza, né? Desmoraliza. perde o peso, né? Perde o peso.
Bom, a gente está chegando na reta final aqui, mas ainda dá tempo de conversar mais um pouco. Márcio, tem um monte de fisioterapeuta que acaba, o cara começa lá um consultóriozinho, começa atendendo um paciente domiciliar, aí daqui a pouco ele abre um consultóriozinho, aí ele vê que ele não consegue estar lá todos os horários, ele começa a trazer mais um cara para ajudar, ou uma menina para ajudar, ele acaba tendo que ter aquele papel de liderança, de liderar, de ditar a cultura, de falar, não, nós vamos para a direita, não vamos para a esquerda, nós vamos para a esquerda, não vamos para a direita. Que conselhos você daria, Márcio, para um jovem fisioterapeuta que está se vendo agora com uma, duas pessoas embaixo dele, no consultório dele? Que conselhos você daria para que essa pessoa conseguisse desenvolver sua capacidade de liderar essas poucas pessoas que estão embaixo dela? Eu acho que tem, se são duas pessoas, eu conselho o seguinte: faça um curso de liderança. Uhum, Se você tem, por exemplo, eu tenho, ah, você tem 3 pessoas, 4 pessoas, liderança se aprende, tem princípios. E se você fizer um curso de liderança, ainda que você tenha só 2 pessoas, só 3 pessoas, uhum, vai te, vai te ajudar a não cometer erros. Como, uhum, por exemplo, erros que são simples, que todo mundo comete, porque uhum, não recebe, não tem as ferramentas básicas. Nós já discutimos um desses erros básicos, tá certo? De repente, o sujeito é surpreendido com uma crítica inesperada, quando não começou a ter não sentou para estabelecer metas, objetivos, o que se espera, deixar tudo isso bem claro. uhum, Então, tem vários princípios de liderança que são muito importantes. Ser claro na comunicação, entendeu? uhum, Garantir que a pessoa entendeu o que você disse ou não. Ser correto. Enfim, esses cursos de liderança estão aí. Você tem, e eles, em geral, eles dividem os estilos de liderança, democrático, autocrático, e criticam o autocrático e elogiam o democrático. E você tem o outro lá, que é o estilo paisão, né? E aí uhum, você vai corrigindo essas coisas. Se você, dependendo da sua personalidade, você vai ser o estilo paisão, né? Que é aquele cara que evita conflito uhum, e troca lealdade por amizade, né? uhum, Em detrimento da eficiência, né? Então uhum, você vai seguir o que eu quero porque eu sou teu amigo, pô. Não é porque você me respeita, porque você gosta. Ou então é o outro que quer impor na ameaça, tal. Então, esses cursos de liderança ajudam, entendeu? A você exercitar esse papel. E depois, à medida que a coisa vai crescendo, esse conceito de liderança que é voltado para o relacionamento pessoal, ele começa a se expandir para um conceito de liderança mais organizacional, que não uhum, é só o tete a tete com cada um, mas uhum, você tem também um conceito de liderança mais organizacional, que uhum, entra para um segundo patamar. Mas se eu estou abrindo um negócio agora e estou uhum, preocupado com a minha equipe, eu falei, tem vários cursos aí, até na internet tem, uhum, mas eu sim, faria um curso, tem livro também. Entendeu? Tem livros pequenos, simples, que a turma não lê. Mas uhum, lê e faça uma autoanálise. Eu estou fazendo isso desse jeito? Não estou? Eu, por exemplo, eu tenho casos na minha família mesmo. Eu tenho uma filha que é advogada, ela já está, hoje é uma advogada sênior e tal, mas no começo da carreira dela, ela entrou num escritório de advocacia e de repente fizeram uma avaliação de desempenho dela totalmente estapafúrdia, sem base nenhuma e tal. uhum, E ela ficou mal com isso, uhum, entendeu? Então, o cara não seguiu o mínimo do processo, né? O mínimo. Então, essas coisas, o cuidado que você tem que ter com a pessoa. Então, sim. tem certas regras de relacionamento que você segue. E estão aí fácil para serem lidas. É que as pessoas não leem. Sim. Márcio, você acha que uma das formas de aprender liderança é lendo o teu livro? Não, você tem que falar do teu livro aí, cara. Eu nem Ah, sabia que você,
Eu nem sabia que você tinha livro, você nunca contou para mim isso. Eu escrevi um livro quando eu me formei. Porque quando eu me formei, as pessoas que trabalhavam comigo falavam: você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro, você tem tanta história e etc, etc, e tanto conceito que você implantou e tal, por que você não põe isso no livro? E eu fiz. Aí eu escrevi esse livro, foi logo que a primeira coisa que eu fiz depois que eu me aposentei como executivo, eu virei escritor de livro. Eu passei 7 meses escrevendo e, por falar em fisioterapia, peguei uma tendinite de repetição, né, que você chama. Peguei uma tendinite que não sarou, levou um tempão para sarar. Eu fiz acupuntura, fiz o diabo, e fiz fisioterapia, fiz o diabo, mas no fim sarou, mas demorou 1 ano para sarar. Mas eu fiquei 6 meses no computador escrevendo esse troço. Então eu tenho esse livro, que é um livro de liderança, mas é um livro de liderança voltado para CEOs. Tá? Ele não é voltado para quem está querendo liderar um pequeno grupo ou que está querendo liberar. É realmente voltado para CEOs. Mas tem alguns componentes de liderança pessoal também. Né? Porque o CEO também tem um relacionamento pessoal com as pessoas com quem ele trabalha. E isso faz parte. O próprio CEO tem que também trabalhar bem individualmente com as pessoas com quem ele trabalha. Então, também tem esses componentes. Mas eu tenho esse livro. Esse livro está aí, está no Kindle. Eu aprendi com o Thomas que o livro está no Kindle. Legal. E esse livro Juntando as peças, né? O título é Juntando as Peças, tá no Kindle. Liderança na Prática. E esse livro foi escrito há 12 anos atrás, quer dizer que já tem muita coisa que já foi superada, por causa da tecnologia, etc. Mas eu recebo direitos autorais até hoje, você acredita? Que legal. Que legal. Legal. Bom, então, fala de novo o nome do livro bom. aí, Pesar. Juntando as Peças, Liderança na Prática. Legal, Maércio Fonseca de Rezende é um livro aí que a gente pode recomendar, porque com certeza vão ter princípios lá que todo mundo pode aprender com todos os ensinamentos, e acho que sempre tem alguma coisa para tirar de um livro desse. Então, fisioterapeutas, por favor, coloquem-se a caminho para ler. Bom, Márcio... Principalmente aqueles que querem formar uma empresa, lá tem bastante coisa útil, eu acho. Legal, legal. Mais alguma coisa aí, Pesavento? Eu achei demais quando vocês falaram da cultura da empresa, de criar uma cultura da empresa, e começa com um exemplo, de um bom exemplo do líder. É o ápice, eu acho que, da nossa conversa aqui. Eu tinha até uma pergunta sobre como criar uma cultura de uma empresa, uma cultura positiva, uma cultura rentável, e foi muito bem, nem precisei perguntar, a resposta apareceu, porque foi uma conversa bem clara, uma conversa bem divertida aqui a nossa. Muito bom. Professor Maércio, agradecer você pelo seu tempo aí, por ter se disponibilizado a gravar com a gente. Imagina, foi um prazer. A culpa é do Thomas, mais uma vez, eu já te falei isso, né? Foi ele porque nós gravamos um podcast, eu e o Thomas, para ele contar a história dele, e aí, na semana seguinte, ele falou: o Maércio tem muita história para contar, então ele pode falar de liderança com a gente. Aí a gente resolveu te chamar, foi um prazer, realmente o episódio ficou muito legal. E aí a gente não tem como te agradecer, Márcio. Obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade, pelo carinho de sempre, viu? Então, eu vou agradecer ao Pesavento também. Thomas, muito obrigado por estar aqui com a gente, me ajudar aqui a apoiar essa conversa super agradável com o Maércio, e agradecer a todo mundo que ficou até aqui no nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Não esquece de curtir esse vídeo, mandar para alguém que você gosta, mandar para alguém que você conhece que pode se interessar pelo assunto desse episódio, e também de ativar o sininho, que você pode receber uma notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.